Quando o assunto em sala de aula é atualidade, as notícias que são publicadas nos meios de comunicação de massa se tornam fontes para pesquisas e debates. Mas será que todas são confiáveis? Como encontrar uma boa fonte de informações? O NET Educação de hoje conversa com a jornalista Mariana Godoy para falar sobre a relação entre a mídia e a educação. Quando os alunos e os professores tratam de temas como atualidade dentro da sala de aula, eles vão nos jornais, vão lá na internet, o que estão falando. Os professores devem incentivar os alunos para fazerem essa pesquisa que você mesmo indicou? Claro. Vamos olhar todos, vamos ver o que todos estão dizendo. Claro que sim. Sabe o que eu acho importante? Eu acho importante que o professor leve para a sala de aula essa discussão. Eu sou contra esse negócio de escola sem partido, isso é bobagem. Tem que discutir política, tem que discutir tudo na escola. A escola é o espaço para essa discussão. O professor pode levar para a sala de aula todo esse material, as capas das revistas e mostrar as diferentes capas, as diferentes maneiras de se publicar uma mesma notícia, acumular um pouquinho de revistas e jornais e pronto, você já vai ter esse comparativo, porque é muito diferente mesmo e é interessante olhar as diferenças. Você vai ter essa mesma diferença na televisão, você vai ter essa mesma diferença na rádio. Se você reparar, tem programação em rádio que fala mal só de um determinado administrador, tem jornal que fala bem e fala mal de todo mundo, mas a intensidade varia de acordo com o perfil do sujeito. Nas matérias da televisão, o que você consegue destacar é ou mais tempo para um, menos tempo para outro, mais detalhe em um. Às vezes, tem um critério que é muito importante, que é de não transformar em notícia algo que ainda não é notícia. Uma denúncia só é notícia depois que ela virou denúncia de fato, depois que a pessoa foi indiciada, depois que aquilo se transformou num processo. Eu acho importante que os jovens recebam todo tipo de informação para irem zigue-zagueando entre os extremos e conseguirem ficar numa linha comum, uma coisa de bom senso. A radicalização nunca é o ideal, mas tudo bem beber dessas fontes todas, as mais radicais de um lado, as mais radicais do outro, para ver tudo e chegar a uma opinião própria. Com relação às falsas notícias que podem circular nas redes sociais, tem algumas pesquisas que dizem que os alunos, eles confiam mais nas notícias que tiveram maior número de compartilhamentos ou de curtidas. Isso é um perigo. Acho que os adolescentes precisam... Existe uma competição por número, né? Tem aquela coisa de me segue, que eu sigo de volta, eu preciso de seguidores, eu preciso de seguidores. Isso tudo é bobagem. E eu acho que um dia a publicidade, a propaganda, esses que apostam nos grandes números, uma hora vão querer apostar também no público qualificado. Eu trabalhei em TV a cabo. Então, a gente tem um público muito qualificado na TV a cabo e isso é valorizado. Começou a ser valorizado. É um público muito reduzido, mas ele é altamente qualificado. Isso faz diferença. Então, eu acho que vai chegar um dia em que a grande quantidade, os números, eles não serão tão importantes. O que vai fazer diferença vai ser a qualidade, não a quantidade. Quando os alunos compreenderem isso... Ótimo, eles vão consumir notícias que sejam realmente bem apuradas, bem escritas, abrangentes, que tenham ouvido todos os lados. Sabe o que é interessante? Pega um veículo de direita, um mais para a esquerda e pega um internacional. Vê a maneira como o correspondente estrangeiro mostra o Brasil para o país dele, lá fora. Isso é tão interessante de fazer. Queria que você deixasse uma conclusão para os professores, como tratar então a notícia dentro da sala de aula, concluir tudo isso que você disse pra gente. Tratar notícias sem paixão, comparar as diferentes manchetes, olhar bem os textos e destacar os adjetivos,
ver que às vezes em uma frase dentro de uma matéria escrita você tem o ponto mais importante, é só uma sentença. Então, existem detalhes, sim, os detalhes fazem toda a diferença. E essa avaliação do que é notícia, a notícia nunca deve ser recebida como verdade absoluta. Ela sempre é a interpretação de alguém a respeito de um fato. Os fatos não vão deixar de existir, não vão deixar de existir. Mas a análise, cada um vai fazer a sua, de acordo com o quê? De acordo com a família, a cultura que tem, os amigos, tudo isso faz parte. Agora, sempre é bom e importante lembrar, é muito importante lembrar que tem que ter contexto histórico, informações sobre a origem daquela notícia ou de quem está cobrindo. E com o tempo, o exercício mais bacana é olhar para trás. Pegar o que já foi notícia e ver como se consolidou na história do nosso país e na nossa. Para conferir a primeira parte da entrevista com a jornalista Mariana Godoy, basta acessar o nosso portal neteducação.com.br. Você também pode curtir a nossa página facebook.com/neteducação. A gente também está no Twitter e você ainda pode se inscrever no nosso canal no YouTube.